O vídeo de hoje no canal é uma indicação e uma recomendação do livro do Dr. Nelson Williams. Quem acompanha o Dr. Nelson nas redes sociais pode dizer que ele é um advogado que ostenta, que vive uma vida de advocacia inatingível, mas o que sempre me chama atenção em grandes empresários e grandes empreendedores é como que eles trilharam os primeiros passos nas suas carreiras. E no livro ele fala um pouquinho da sua biografia. Uma história engraçada que eu tenho com o Dr. Nelson Williams e espero que esse vídeo possa chegar até ele. Assim que eu estava ali no 4º ano da faculdade, 5º ano na pandemia, eu comecei a prestar serviços como diligente. A diligência, quem não conhece, quem não está familiarizado, escritórios de todo o Brasil, tem demandas em outras comarcas, em outras cidades, e precisa que alguns serviços sejam realizados, como por exemplo a cópia de processos físicos, visita em diligência em local específico, audiências trabalhistas, conciliações, enfim. Existem aplicativos que fazem a administração dessas demandas. E eu estava ali cadastrado em um desses programas, né, nesses aplicativos, e eu recebi uma demanda do escritório do Dr. Nelson Williams. O que eu fiz? Falei, bom, ele vai receber uma enxurrada de proposta de diligente, de estagiário, de advogado. Eu preciso me destacar. O que eu fiz? Bom, tinha um telefone lá, eu peguei o telefone e liguei. Tudo bem, eu recebi aqui uma demanda na plataforma X e eu quero me disponibilizar para realizar esse serviço. A secretária, super educada, perguntou qual era o meu nome, de onde que eu era, falou assim, olha, mas o caminho e o canal para você realizar esse serviço é através mesmo da própria plataforma. Eu desliguei, agradeci. Depois de 2, 3 anos que eu fui descobrir quem era o Dr. Nelson, eu fico te perguntando, imagina se essa secretária desatenta passa a ligação para o Dr. Nelson Williams e eu sem ter a ideia de quem e com quem eu estava tratando. Pelo amor de Deus, quem... É uma situação até engraçada, né? Eu pegar o telefone e falar, senhor Dr. Nelson, o senhor quer que eu faça cópia do processo X para o senhor? Bizarro. Mas enfim, depois de muito tempo fui descobrir quem era o Dr. Nelson Williams e hoje estou aqui fazendo um review do livro dele, porque no último mês de dezembro eu li esse livro, já era para ter feito um review e postar aqui no YouTube. O livro ele é muito sofisticado, é uma graça. Tem aqui algumas animações, alguns quadrinhos do Dr. Nelson, super elegante, tá? O livro é super elegante. Eu já deixei ele um pouquinho machucado aqui por conta da leitura e de levar para cima e para baixo, né? Eu acabei amassando ele um pouquinho. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, duas coisas que me chamaram a atenção no livro do Dr. Nelson. Primeira coisa é a linguagem. Não tem muito juridiquês. Então quem acompanha o Dr. Nelson nas redes sociais vai perceber que parece que você está conversando com ele. Então você lê ali, você está lendo o livro, uma leitura agradável, parece que você está escutando a voz dele na sua cabeça. Isso é muito bacana. A pena é que você vai ficar imerso no livro e você vai acabar o livro rapidinho e vai ficar com gostinho de quero mais. E outra coisa que me chamou a atenção é um pouco da biografia do Dr. Nelson. Eu sempre fiquei curioso para conhecer as histórias, o pano de fundo da vida da pessoa que fez ela chegar à carreira, ao tamanho do escritório, à empresa que ela construiu, né? Desses grandes empresários, escritórios de advocacia. Eu sempre fiquei curioso para saber como que começou, como é que chegou onde chegou. E o Dr. Nelson ele faz ali um breve resumo da história dele, né? Nasceu numa cidade do interior do Paraná, uma família humilde, né? Conseguiu se formar com muita dificuldade numa faculdade em Bauru, e o que me chamou a atenção, que é um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, é que durante a graduação tinha um colega de classe que era médico que estava na segunda graduação de Direito. E quando o Dr. Nelson se formou, ele percebeu que onde ele estava trabalhando, ele não teria a expressividade, não teria a autonomia suficiente para conduzir o serviço do jeito que ele gostaria como advogado. Não tinha portas abertas para ele no local onde ele estava. Então ele pediu as contas e o que ele fez? Ele era bem relacionado, conversou com um colega que era médico, que tinha uma sala, ele percebeu algo interessante. Ele falou, olha, tu tem alguns horários que está ocioso, que o escritório, que o consultório está vazio. Você não quer me alugar? Eu não posso trabalhar e começar ali?
enquanto não tem ninguém, não tem atendimento? E o colega aceitou prontamente, e o Dr. Nelson começou o seu primeiro escritório de advocacia num consultório de médico. Então, o que isso é interessante para nós é que ele conseguiu notar ao redor oportunidades que propiciassem com que ele começasse a advocacia e começasse a atender. O segundo ponto interessante que eu também notei nessa história e que fica de reflexão para gente, quando nós saímos da faculdade, é muito natural que passado alguns tempo, alguns meses, normalmente nós nos inscrevemos em uma pós-graduação. E nós nos especializamos naquilo que nós achamos que temos afinidade. O Dr. Nelson visitou um ex-patrão. O ex-patrão perguntou para ele se ele não trabalhava com recuperação tributária. Ele disse que não trabalhava com isso. Passou-se um tempo, encerrou a reunião. Passado mais tempo ainda, ele voltou para conversar novamente, foi fazer uma visita com esse ex-patrão e chegou a secretária dele com alguns cheques para ele assinar. E o Dr. Nelson percebeu que um desses cheques era um cheque de 50 mil reais. Na época, então, imagina quanto que isso valeria. Dr. Nelson se esticou para ver e perguntou: esse cheque aí, não, é para o escritório de advocacia, um escritório de São Paulo veio até mim oferecendo o serviço de recuperação tributária, me cobrou 300 mil e parcelou em parcelas de 50 mil reais. Ele quase caiu da cadeira, segundo as suas palavras, porque ele nunca tinha visto um cheque tão gordo como aquele. E ele sentiu também que a água estava escorrendo pelos seus dedos, porque essa mesma oportunidade havia batido em sua porta. Como ele não tinha conhecimento, ele deixou passar. Bom, passado o tempo, ele comprou os livros que precisava, se inscreveu em cursos de pós-graduação e posteriormente chamou alguns colegas, colaboradores e sócios para prestar esse serviço e fazer a captação de empresas. Isso para a gente é de uma relevância importantíssima, né? É algo muito, muito especial, porque possivelmente vão bater na porta do teu escritório pedindo uma solução que pode ser que você não preste, você não tenha conhecimento, não tenha confiança. Mas o que eu percebo é que, mesmo que você não tenha esse conhecimento, alguém confiou um problema nas suas mãos, colocou nas suas mãos um problema. E aí você tem dois caminhos: ou você pega esse problema, resolve, ou você passa para frente. Mas e quando você não tem conhecimento para resolver o problema? Bom, aí entra a importância do network e das parcerias. Então, nesse momento, é importante você conversar com um amigo, um colega que tenha e detém esse conhecimento para você fazer essa ponte. Porque o cliente, ele confiou em você, ele confiou em compartilhar os problemas que ele tem e precisa de uma solução. Vale mais a pena a gente terceirizar e falar: eu tenho um parceiro aqui que ele vai resolver esse problema. Porque você mantém esses laços de amizade e de companheirismo e de reciprocidade com o teu cliente. Então isso foi uma das coisas que eu achei fantástica no livro. Bom, e para finalizar, outra coisa que eu achei muito interessante no livro do Dr. Nelson é que no final, mesmo ele tendo nascido numa era analógica e falando para advogados da era digital, ele criou um manual. Então, a porção final do livro do Dr. Nelson, você vai perceber primeiro um glossário, um dicionário de algumas terminologias do mundo digital, da era digital, mas também algumas recomendações e dicas, como por exemplo, como é que você cria uma logomarca, como que você cria um brand, você traz uma força para a tua marca. Ele ensina também como se posicionar efetivamente na era digital, ou seja, ele traz aqui um manual de como você criar o Google Meu Negócio, como criar ali uma edição para os seus vídeos, como você vincula o botão do WhatsApp numa landing page. Ele fala de landing page, de Facebook, enfim, de métricas. Realmente é um manual para quem não sabe por onde começar e não quer ficar depositando a confiança em guru de internet, coaches de internet,
comece pelo livro do Dr. Nelson Williams. Você vai gastar aí talvez 70, 80 reais, eu não me recordo quanto que eu paguei agora, mas você vai ter um manual ali, você vai ter um norte, para você ter uma noção de como grandes escritórios de advocacia são estruturados. Então, essa sempre foi a minha curiosidade e tem sido aquilo que eu tenho ocupado a minha mente como advogado. Como que esses escritórios, eles funcionam? Qual que é a tecnologia e o formato por trás dessas grandes empresas? Então fica a recomendação. Eu não sei se você vai gostar desse vídeo. Eu peço que você compartilhe, curta e deixe um comentário para ver se você gostou desse livro, desse formato, que eu possa ser que volte com recomendações de leituras que eu tenho feito no meu dia a dia. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite.